Você que já foi muito feliz, você que já teve muito sucesso em alguma coisa na sua vida, e você fica se questionando: por que, meu Deus, que as coisas não acontecem, não voltam a acontecer na minha vida? Pensa nessa palavra, e Deus vai fazer você viver momentos, tempos, histórias. Esquece o negócio de momento, histórias, porque momento é passageiro, mas uma história permanece, sim ou não? Você não vai ter um momento, diga: eu não terei um momento, eu terei uma história. Para a glória de Deus, eu terei uma história. Posso até morrer, mas a minha história vai estar lá. E vão falar de mim, vão dizer: esse aqui Deus honrou, esse aqui foi abençoado. Sua história vai estar lá, para os seus netos, para os seus bisnetos, para a sua descendência, que Deus encheu você de glória. Levanta suas mãos e diga: eu recebo essa palavra. Então glorifica o Senhor. Versículo 1 diz o seguinte: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma. O povo dizia: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Vamos ler de novo o versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua o quê? Destruída. Agora sim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm trabalhado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas vocês não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Diga: eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Amém, gente? Por favor, presta muita atenção aqui, gente. Deus vai quebrar tudo hoje aqui. Presta atenção. Para a gente entender essa palavra, a gente tem que ir um pouco lá na história, um pouco atrás. O que acontece? De Moisés até Salomão, você sabe que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus tinha uma ideia de levar o povo para uma terra que manava leite e mel, e que o povo então pudesse ter um lugar fixo para adorá-lo, e finalmente a arca do Senhor estivesse em um lugar apropriado como um templo. O Senhor tinha ideia de tudo isso. A arca do Senhor só vagava, no entanto, vivia debaixo de tendas. Então passou, olha o tempo, passou isso depois de Moisés, passou Moisés, passou Josué, passou os juízes, porque depois da morte de Josué, Israel ficou na liderança de juízes. Então passou Moisés, passou Josué, passou os juízes, passou o profeta Samuel. Veio então o rei Saul, que não fez praticamente nada, apenas unificar as tribos. Depois veio Davi, que se interessou de construir o templo. O Senhor não permitiu, porque ele havia derramado muito sangue, mas disse que o seu filho Salomão iria construir o quê? O templo.
E a Bíblia diz que Salomão inaugura o templo. Lá em 2 Crônicas, capítulo 5 e o verso 13, diz que no dia da inauguração do templo, a glória do Senhor encheu toda a casa. Por favor, preste atenção. Salomão está ali, tendo a oportunidade e a alegria de ser instrumento de Deus para inaugurar aquele templo. E foi uma festa maravilhosa. E o texto que acabo de ler em 2 Crônicas 5:13 diz que no dia da inauguração a glória do Senhor encheu. Pensa comigo, a glória do Senhor enchendo você. Nós estamos falando aqui de templo físico, mas eu quero que você aponte para o templo da sua vida. Você é o templo de Deus. Amém, pessoal? Eu estou falando do templo físico, mas você vai entender como o templo espiritual que é você. Diga, eu sou templo de Deus. Então eu vou contar a história, mas você vai fazer de conta que é com você. Você é o templo. Pois bem, houve uma festa maravilhosa. Aquele dia Israel festejou, glorificou a Deus, porque finalmente a arca do Senhor encontrou guarida. A presença do Senhor estava ali. As pessoas iam para o templo adorar. Pessoal, na época passada, na época dos costumes judaicos, essa coisa de adorar no templo era muito importante. Jesus quebrou isso. Jesus disse que nós poderemos adorar Deus no monte, na cidade, no templo ou em qualquer. Mas antes de Jesus, essa coisa de ir para o templo era coisa séria, de adorar a Deus no templo físico. E o Senhor fazia muita questão de que o seu povo fosse ao templo. Fazia muito questão. Ô bispo, quer dizer que hoje, se eu não vir na igreja, não tem nenhum problema? Também não é bem assim. O templo é você, mas a igreja é o lugar onde a gente se reúne para ter comunhão. Amém, pessoal? Em casa você tem comunhão com a sua família. Em casa, e olha, hoje nós não temos a transmissão do culto, né? Nós estamos sem internet porque roubaram os cabos. Mas assistir um culto pela internet não é igual a estar na igreja. É igual, gente? Não é, não é. E ainda quando rouba os cabos, ainda pior ainda, né? Então vamos lá, pessoal. Estava tudo bem na gestão de Salomão. Salomão morre. O seu filho, a Bíblia diz que o filho de Salomão, o Roboão, ele assume o reinado. Depois de 40 anos da morte de Salomão, sabe o que Roboão faz? Despreza a casa do Senhor. Olha o que ele consegue fazer. Ele divide Israel em dois. Ele divide Israel em dois reinos: reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, Samaria, que era a capital, e o reino do sul, a capital era Jerusalém. Olha o que ele faz. Ele despreza o templo, ele despreza a arca, ele despreza os mandamentos do Senhor, e ele ainda consegue dividir o povo de Deus. A gente já sabe aonde isso vai dar. Então eu quero que você preste muita atenção aqui, porque o inimigo, ele sempre vai querer tentar acabar com a nossa fé, para que a gente abandone a presença de Deus. O templo estava lá, a arca estava lá, mas ninguém ia mais lá. Roboão fez isso. Ele conseguiu dividir o povo. O que eu estou querendo dizer para você? Eu estou escolhendo palavras para não machucar. Mas quando você não tem mais a presença de Deus, você se separa daquilo que é bom. Você só consegue enxergar coisa ruim. Quando você não busca Deus, quando a presença de Deus não está com você, você não tem a orientação de Deus para fazer as coisas. Então você só vai fazer caca. É isso mesmo. Mas quando a presença de Deus está com você, você é uma pessoa mais centrada. Você não cai em armadilhas que o diabo levanta para te derrubar, mas ele a toda hora está tentando. A toda hora. Então eu imagino como foi a guerra, uma pressão espiritual naquela época. Não é diferente de hoje.
Porque hoje há muitas coisas para tirar sua atenção das coisas de Deus, sim ou não? Para te distrair, há muitas coisas, meu Deus do céu, imagina nos tempos de hoje, há muitas coisas para distrair você, para tirar você da presença de Deus. Toma cuidado com isso, pessoal. Mas ainda vai piorar aqui, ó. Eu ainda estou num contexto histórico. Aí a Bíblia diz que aparece uma criatura chamada Siglade III, rei da Síria. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e destrói o templo. O templo. Destrói o templo. O templo, depois de um tempo, foi reconstruído. Aí a Bíblia diz que o Nabucodonosor, já ouviu falar nessa figura, né? Foi lá e derribou de novo. O templo já havia sido derrubado uma vez, foi reconstruído. Nabucodonosor foi lá e derrubou. A Bíblia diz que Neemias, lembra desse nome? Neemias, que tinha sido cativo, levado para a Babilônia. Lá na Babilônia ele era cativo. Ele ora, a história você sabe é linda. E Deus então faz com que Neemias volte para Jerusalém para restaurar os muros. E Neemias, a Bíblia diz que Neemias reconstrói os muros. O templo está erguido. Agora a prosperidade volta para Jerusalém. Agora terá um rei, que não foi Neemias, certo? Ele rejeitou esse cargo. E aí a Bíblia diz que depois de Neemias ter reconstruído os muros, ao invés, por favor, olha aqui para mim, preste atenção. Ao invés do povo voltar para a igreja, voltar para o templo e dizer assim: agora ninguém vai parar a gente, porque o templo está de pé, nós vamos voltar para a presença do Senhor, a adoração, o sacrifício será reativado e agora Israel vai. Não foi por quê? Porque o povo não foi adorar a Deus. É disso que nós estamos falando aqui. A pregação começa agora. Neemias foi lá, teve um trabalho doido. Você sabe da história que o Neemias passou, né? As pessoas vinham e diziam: você não vai conseguir, e não sei o que. Neemias teve que enfrentar tudo isso. Ele consegue. E agora que está tudo pronto, ninguém vai para a casa do Senhor, ninguém vai ao templo. É nessa que o Senhor levanta o profeta Ageu. Vem agora a figura do Ageu. O Ageu fala para o governador e fala também para o sacerdote. Fala para os dois e diz para eles, para que fique sabido ao povo. Ele está dizendo o seguinte: o Ageu, ele está dizendo o seguinte: já repararam porque vocês comem e não conseguem se fartar? Vocês plantam, mas não conseguem colher? Vocês bebem, mas não se fartam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês recebem salário, mas colocam num saco furado. É nessa que o Ageu está dizendo: já perceberam porque nada está dando certo na vida de vocês? E eles ficam olhando um para o outro. E ele diz: olha, vocês escolheram isso, porque o templo do Senhor está de pé, mas vocês desprezaram. O povo tinha vindo de uma fome, o povo tinha acabado de sair de uma pressão, de uma escravidão. Então eles esqueceram do Senhor e foi cada um marcar um X lá numa terra, dizer: eu vou construir a minha casa aqui. E o outro disse: eu vou construir a minha fazenda lá perto do ribeiro. O outro disse: eu vou construir mais no céu. Todo mundo, quando acabou o cativeiro, quem está me entendendo, por favor, pessoal? Acabou o cativeiro, todo mundo disse: isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. E a casa do Senhor? E o templo? Ninguém ia lá. Ninguém ia lá. Você é um templo do Senhor. Diga: eu sou templo do Senhor. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que se a presença de Deus não está em você, desculpa, sua vida vai ser destruída. Você sempre vai estar em apuros. Eu não vou dizer que uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai enfrentar situações ruins. Vai, mas vence. Essa é a diferença. Sim ou não?
Quem tem a presença, vence. E quem não tem? Se já quem tem a presença, imagina a luta que Neemias teve com a presença de Deus, porque Neemias declarou para o povo: eu declarei que a boa mão do Senhor estava sobre mim. Então, quando a mão do Senhor está sobre você, tudo dá certo. Então, por mais luta que ele tenha enfrentado, mas a mão do Senhor foi com ele, ele conseguiu. Em 53 dias ele conseguiu, em tempo recorde. Muito bem. Então, vamos lá agora no capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2 de Ageu, capítulo 2, verso 1. Vamos lá, pessoal. No dia 21 do 10º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho, esse Josué aqui não é o Josué lá de Moisés não, tá? Filho de Zeozadaque, e ao restante do povo o seguinte: perguntem para eles: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Preste atenção na pergunta. Mandou perguntar para os mais velhos: ei, vocês lembram como era o antigo templo? O antigo, que tinha sido derrubado. Aí ele vai continuar: comparado com ele, com esse, ele não é como nada, o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Tenha o quê? Vamos lá, gente, tenha o quê? Você precisa ter o quê, gente? Coragem. Sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque, coragem. Ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar, o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui é uma promessa, tá? Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória desse novo templo será o quê? Maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos... Então vamos lá, pessoal, entenda que a expressão profética aqui desse texto aqui, quando o profeta está dizendo: ei, vocês que são mais velhos, os seus pais contaram como foi, como era o primeiro templo. Acho que alguém poderia dizer assim: ah, o meu pai, a minha mãe disse que o primeiro templo era uma maravilha, disse que o primeiro templo era uma beleza, que a glória do Senhor encheu. A palavra diz, né? A glória do Senhor encheu na inauguração do templo, foi uma coisa maravilhosa. Ah, os meus pais disseram que estava lá naquela inauguração e foi uma coisa sensacional. O profeta está dizendo: pois vocês que não viram a glória do primeiro, se preparem, porque o que vocês vão ver, a glória será maior. Os seus pais não viram o que vai acontecer agora. Vai ser o que, gente? Maior. Lembre-se que eu estou falando de um templo físico, mas eu quero que você entenda como você é esse templo. Não físico, mas você é o templo espiritual de Deus. O que o Senhor está querendo dizer, para que a gente possa compreender na nossa pregação de hoje, na minha exposição, é que se eu abandono a glória de Deus, se eu abandono a presença do Senhor, nada vai bem na minha vida. Mas se eu volto para a presença do Senhor, está me entendendo, pessoal? Está me entendendo, gente?
se eu volto para a presença do Senhor, se eu levo a sério as coisas do Senhor, a glória que há de ser manifestada, ela nunca foi ainda, ela ainda vai ser, e vai ser como nunca ninguém viu. Então compreenda: bênçãos, paz, prosperidade, felicidade, realização de sonhos, quantas vezes maior do que você imaginou. Poxa, eu imaginei uma coisa, Deus fez 10 vezes maior do que eu pensei. Isso é a glória enche. A glória de Deus faz o que, gente? A glória de Deus enche a casa. Então o povo vivia na miséria, eles estavam saindo de uma escravidão e chegou lá magros, doentes, famintos. E ao invés de, a primeira coisa de fazer, de se voltarem para o Senhor, cada um se agarrou com um terreno, cada um se agarrou com uma propriedade. E o Senhor diz: ué, eu libertei vocês para vocês, porque foi Deus que quebrou o cativeiro. Foram 70 anos de cativeiro. O profeta até clamou: ô Senhor, não tem como liberar antes não. E o Senhor disse: não, é 70 anos e acabou. O Senhor deu um prazo, 70 anos de cativeiro. Quando acabou o cativeiro, o Senhor disse: agora sim, voltem. O Senhor fez o povo voltar. O templo estava de pé, os muros estavam de pé, mas quem foi lá para adorar a Deus? Isso é triste, né? Aí Deus falou assim: ah é? Então eu vou reter o orvalho, não vai cair uma gota d'água. Vocês estão preocupados, estou falando do texto, vocês estão preocupados em apainelar as vossas casas, enquanto a minha está cheia de casa de aranha, poeira. Vocês estão preocupados em apainelar os muros da vossa casa, e a minha está lá abandonada. Então vai ser assim, vai ter doença, vai ter miséria. Vocês vão ter uma casa muito chique, vocês vão ter uma casa muito bonita, mas vocês não vão ver bem não. Já pensou nisso, pessoal? A gente não pode viver, a nossa vida não pode ser uma farsa. Por favor, preste atenção aqui. A nossa vida não pode ser uma mentira, uma farsa. Você tem um carro novo, mas andando no amarelo. Tem uma casa muito bonita, mas você contando moeda para comprar comida. Ou então só tem briga dentro lá da sua casa. Ah, sua família é muito bonita, mas não sei o que. Nós não podemos viver de aparência. Nós não podemos viver, quem olha para você, você está muito bem, está sorrindo, não sei o que, está ganhando dinheiro. Mas Deus do alto, que sonda tudo, diz: não é bem assim não, porque eu sei de tudo aí. E o Senhor está dizendo: voltem, voltem. Se vocês voltarem, vai descer uma glória que vocês nunca viram ainda. É só vocês voltarem. Voltem, voltem. Então o Senhor está dizendo: eu preciso voltar, para que a glória do Senhor me pegue, para que a minha vida realmente seja abençoada por Deus. E aí, pessoal, quando a gente fala de templo e de igreja, voltando para o templo físico, não adianta também você vir para a igreja e fazer as campanhas e estar aqui, e glória a Deus, e aleluia, e não sei o que, mas você não se volta de coração para Deus, sempre dando as costas. Sempre quando aparece algo para você, você esquece as coisas de Deus e bota toda a tua força naquilo que você quer. A vida é sua, você faz o que você quer, é verdade. Deus deu livre arbítrio para você escolher, mas depois você não reclama. Por que a bênção não está chegando? Mandamento: amar a Deus acima de todas as. Isso é mandamento de Deus. E então o que Jesus fala comparado ao que o Pai falou? Se o Pai disse amar a Deus sobre todas as coisas, o Filho diz: buscai em primeiro lugar. Vamos lá, gente. Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que coisas são essas que serão acrescentadas? Sua saúde, sua paz, sua prosperidade, seus sonhos, seus planos,
Tudo isso aí Deus vai acrescentar. Não é que você vai conquistar. Além de você conquistar, Deus vai acrescentar. Eu vou dar mais para você. Você pedir um, eu vou te dar 2. Deus acrescentou. Diga: Deus vai acrescentar na minha vida. Deus vai acrescentar na minha vida saúde. Deus vai acrescentar na minha vida prosperidade. Deus vai acrescentar na minha vida paz. Vai acrescentar. Se Ele já deu, Ele ainda vai acrescentar um pouco mais. O segredo de um filho de Deus é ele estar na presença do Senhor. Sai do templo, sai da presença, tudo passa a dar errado. Trabalha, soa, ganha, mas põe numa sacola furada. Não pode ser mais assim. Nós não servimos a um tranca-rua, uma pombagira. Nós não servimos a um Deus de pau, de gesso. Nós servimos um Deus vivo. E Ele ainda faz milagres. Ainda faz ou não faz, pessoal? Deus tem o poder de fazer uma reviravolta na sua vida e encher você de glória, encher você de bênçãos, de vitórias. Só está te pedindo uma coisa: me honra, me honra. Então, gente, essa coisa lá no Antigo Testamento era levado a sério, a ida ao templo. Eu estou falando do Antigo Testamento. De ir ao templo, adorar, sacrificar. Havia uma vez por ano uma festa dos tabernáculos, porque ainda não havia o templo. Então as 12 tribos se reuniam, faziam uma festa em adoração ao Senhor. E eles sonhavam em ter um templo. Eles se reuniam, eles vinham de longe para fazer a festa dos tabernáculos, das tribos. Não tinha um templo, eles sonhavam. Beleza. Aí o templo foi construído, destruído, reconstruído. Aí estava lá o templo. E quem ia lá? Meu Deus. O que nós estamos fazendo? Trazendo para nós hoje. Jesus estendeu a mão para você. Jesus salvou você quando você estava doente. Quando você estava lá na tauba da beirada, o Senhor foi lá e salvou você. O Senhor abriu as portas para você. O Senhor arrancou as amarras que aprisionavam você. E você ficou simplesmente um templo lindo. Você ficou um templo maravilhoso, porque o Senhor tirou de você a cachaça. O Senhor tirou de você os vícios. O Senhor tirou de você o demônio. Você se tornou um templo maravilhoso. Mas esse templo não pode ser vazio. Esse templo não pode ser está lá cheio de abandonado, não é isso? Abandonado. E uma casa abandonada, o que acontece? Demônio vem e faz a festa. Opa, tem ninguém não. Opa, tem ninguém não. Aí ele entra. E o Senhor já tinha abençoado. O Senhor já tinha te levantado. O Senhor já tinha te libertado. Mas você abandonou a presença do Senhor. A casa ficou vazia. O demônio veio fazer a festa. Então hoje o Senhor está dizendo: o templo é você, tá? A gente está aqui no templo físico para receber as orientações do Senhor e termos comunhão. Mas o Senhor está dizendo para você: o verdadeiro templo não é essas 4 paredes. O verdadeiro templo é você. Diga: eu sou o templo de Deus. Você é o templo de Deus. E por favor, pessoal, cuidado para que quando você trocar as coisas de Deus por outras coisas, dando prioridade a outras coisas, esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar, você vai perder a oportunidade de ser salvo. Você vai perder a oportunidade de ter uma vida abençoada aqui enquanto Jesus não volta. Porque enquanto Jesus não volta, a vida é bela, você sabe, né? A vida é maravilhosa. A vida é uma oportunidade que Deus deu. Deu para quê? Deu para a gente desperdiçar? Deus deu a vida para a gente adorá-lo, servi-lo. Enquanto Jesus não volta, nós vamos vencendo e agindo a nossa fé para a gente não se perder. Porque a verdadeira recompensa será no reino da glória de Deus. O Senhor falou aqui, dizendo aqui, ó:
Porque minha é a prata e meu é o ouro. Minha é a prata. Então assim, às vezes você está trabalhando para ganhar dinheiro, e está certo, tem que trabalhar sim. Mas não esqueça que tudo é de Deus, pertence a Deus. O que você quer ganhar, Deus pode te abençoar. Tudo está nas mãos de Deus. As metas que você quer alcançar, Deus pode fazer você superar elas. Tudo está com Ele. Tudo está com Ele. E eu quero orar agora. Eu quero orar por você que quer ver a glória de Deus na sua vida. O Senhor está dizendo: a glória da segunda casa será maior que... Vamos lá, pessoal. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A primeira foi destruída, certo? Aí foi levantada a segunda. Só que a segunda estava abandonada. Eu gosto do profeta Ageu. Eu penso que o profeta Ageu, por muitos pregadores, é um profeta um pouco injustiçado, porque pouco se prega sobre ele. Porque ele teve a coragem de profetizar no tempo em que todo mundo só estava olhando para o seu umbigo. E ele foi lá e disse: ei, vocês estão preocupados apenas com a casa de vocês? Deus quer fazer mais na vida de vocês. Mas não abandonem o templo está de pé, porém abandonado. Então eu vou orar agora para que você desperte a sua mente. Você que já foi muito feliz, você que já teve muito sucesso em alguma coisa na sua vida, e você fica se questionando: por que, meu Deus, que as coisas não acontecem, não voltam a acontecer na minha vida? Pensa nessa palavra, e Deus vai fazer você viver momentos, tempos, histórias. Esquece o negócio de momento, histórias, porque momento é passageiro, mas uma história permanece, sim ou não? Você não vai ter um momento. Diga: eu não terei um momento, eu terei uma história. Para a glória de Deus, eu terei uma história. Posso até morrer, mas a minha história vai estar lá. E vão falar de mim, vão dizer: esse aqui Deus honrou, esse aqui foi abençoado. Sua história vai estar lá, para os seus netos, para os seus bisnetos, para a sua descendência, que Deus encheu você de glória. Levanta suas mãos e diga: eu recebo essa palavra. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo o que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.